Primeiro gostaria que me falasse um pouco da história da comprar casa e como e quando é que surgiu este projeto. Muito bem, então a compra casa surgiu numa altura em que eu ainda tinha cabelo. Como vê, já lá vão uns anos. Portanto, agora fora brincadeira. Se calhar aqui convém, para vos contextualizar, apresentar-vos a história, digamos, desde o antes da Gênese, se quiser. A UCI, União de Créditos Imobiliários, que também está a trabalhar convosco agora, não sei se a Maria já passou pela Maria, se não. A UCI, União de Créditos Imobiliários, é uma entidade financeira, uma joint venture entre o BNP Paribas e o Santander, que veio para o mercado português nos finais de 98 e inícios de 1999. A Maria não era nascida quase, ou não era mesmo. Não E era nessa, mesmo. não era mesmo. E nessa altura eu tive o prazer de ser um dos fundadores da UCI cá em Portugal. Fui desafiado, estava na banca, era gerente da banca, do Fonseca e Burné, mais tarde do BPI. Eu, quando saí, já era BPI, ainda tive alguns meses com o BPI, mas pronto, saí e ajudei a criar a União de Créditos Imobiliários no mercado nacional. Essa União de Créditos Imobiliários como eu disse, no fundo, uma financeira, uma joint venture do BNP Paribas e do Santander, que, cujo objeto é vender crédito de habitação a particulares através da mediação imobiliária, através de pontos de venda. Para tu perceberes, se calhar conheces, já ouviste falar da 7LM, já ouviste falar da 7LM? Sim, sim, sim. Pronto, se reparares, a 7LM o que é que é? A 7LM é uma instituição financeira, hoje chama-se até Banco 7LM, mas pronto, é uma instituição financeira que vende crédito ao consumo, aos consumidores finais, ao cliente final, mas através do ponto de venda. Isto é, quando tu vais à Vorten, whatever, queres comprar uma televisão, está lá o preço da televisão e está lá a dizer que se quiser comprar a crédito, tem aqui as condições da 7LM. Estás a ver? Tu não podes ir na rua, não podes, é difícil estar na rua, entras num balcão da 7LM para pedir um crédito. Ou por telefone, por linha, ou pela internet, ou no ponto de venda. Porquê é que eu estou a fazer esta analogia? A 7LM é 100% BNP Paribas. A UCI é o mesmo modelo de negócio, só que é para vender crédito de habitação. Em vez de crédito ao consumo, que é a CETELEM, a UCI vende crédito de habitação. A quem? Exatamente o mesmo modelo. A clientes finais que querem comprar a sua casa e que, para isso, onde é que têm acesso a este crédito? Nos pontos de venda, onde se vendem casas. Numa fase inicial, durante muitos anos, onde é que era onde é que eram os pontos de venda? Na mediação imobiliária, desde 2018, por questões legais, o Banco de Portugal passou a exigir que existisse uma nova figura, que se já ouviste falar, que é a intermediação de crédito. E então, a UCI, a banca tradicional, em vez de estar nos mediadores imobiliários, passou a estar nestes intermediários de crédito, mas que a vender soluções financeiras para compra de casa a particulares. Estás a ver? Ora bem, mas isso porque é que eu estou a contar-te esta história toda? Porque nós, quando criamos a UCI em Portugal, se este era o modelo, era ser parceiro dos mediadores imobiliários para vender crédito de habitação para compra de casa, então começámos desde logo a ser parceiros institucionais da APMIP, a Associação. Na altura não se chamava APMIP, não interessa, isso não interessa, não estou a passar essa questão, mas no fundo o que é a APMIP? A Associação dos Profissionais de Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal. Então, se nós, o CI, vendíamos crédito de habitação através dos mediadores, passámos a ser parceiros, quisemos ser e fizemos o esforço para ser parceiros institucionais da associação. Ok? E começámos a ser, logo passado no primeiro ano passámos a patrocinar o Salão Imobiliário de Lisboa e passado 2 ou 3 anos passámos a ser o patrocinador oficial da associação. Ora, isso criou-nos relações próximas com o tecido empresarial. E assim começa a nascer o conceito da comprar casa, que era, comprar casa já existia em Espanha, uns anos antes, desde 2000. Em 2004 nós desafiámos a APMIP, a associação, numa altura em que só existiam, podiam existir mais, mas existiam principalmente duas redes em Portugal, que era a Remax e a Era, redes, isto não é uma crítica, atenção, né? É uma constatação, redes americanizadas, americanas, de fundamento americano, mas começámos claramente a perceber que o mercado empresarial e o mercado imobiliário, melhor dizendo, estava a caminhar para tecidos mais profissionais. Antigamente, a mediação imobiliária em Portugal era muito familiar, o marido, a mulher e o filho, e uma lojinha de mediação pequenina, e começámos a perceber que as redes estavam a entrar e que iria ser o percurso, iria ser o caminho.
Ora, nesse sentido, nós apresentámos uma proposta à associação, nós, o CI, uma proposta à associação no sentido de, pá, porque não criarmos uma rede mais familiar, mais próxima, e já estou a responder algumas perguntas que tu colocavas aqui também, mais próxima, em que as pessoas têm mais poder de decisão, em que as pessoas têm mais poder de ser ouvidas, etc, 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 mas que, ao mesmo tempo, trouxesse as sinergias de estar em rede, estar numa mesma família, sob uma mesma umbrella. Entendes? E assim, aos poucos, começou a rede. Não, a rede, entretanto, mudou, evoluiu muito, e quando eu digo evoluiu, digo que não em número de lojas, até o número de lojas já tivemos muitíssimas mais. Mas porquê? Porque durante os primeiros anos, se calhar por erro nosso, seja o que for, ou se calhar, não sei se será certamente erro nosso, sem dúvida, mas também era numa situação em que, se tu és a rede da associação, tu não podias dizer que aquele associado pode entrar e aquele não pode entrar. Não podias selecionar. Então, o associado sentia-se, mas bem, é a rede da minha associação e eu não posso, e o outro pode. O que é que isso quer dizer? Quem queria vinha. Não interessa as condições, não interessa, vinham todos. Ora, chegou uma altura que era necessário fazer uma destrinça do trigo do joio, percebes? Começar a fazer uma seleção natural. Então, quando começámos a fazer essa seleção, como é que se fez essa seleção natural? Começámos a ser mais exigentes. Se queres estar na rede, tens de começar a utilizar a marca da rede também. Inicialmente nem precisavas de utilizar a marca. Se queres estar na rede, é pá, se achamos que, vou dar um exemplo para tu perceberes, se achamos que os contratos de mediação imobiliária devem ser escritos a preto, tens de escrever a preto. E Uhum. isso faz com que algumas Marias começassem a sentir, é pá, isto é muito giro, mas não é isso que eu quero continuar a escrever a azul. E assim sucessivamente, percebes? E isso faz com que emagrecemos em quantidade, em número de pontos de venda, mas parece-me a mim engordamos em qualidade, em prestação de serviço ao mercado e por aí fora. Tá? Pronto. Isso para tu perceberes. Quando é que fizemos aí um salto grande que nos emagreceu em quantidade, mas acho que nos estabilizou? Foi em finais de 2016, 2017. E nessa altura, e também já agora vou tocar aqui numa pergunta que fazes, nessa altura, o nosso modelo aproximou-se do modelo de franchising. Até aí não era de todo, não era de todo, e a partir daquela altura aproximou-se um bocado. E porquê é que digo aproximou-se? Repara que tu comentas o que é que nós achamos, qual é a opinião sobre o franchising. Uhum. O nosso contrato não é um contrato de franchising, é um contrato de adesão. Logo, o contrato que as empresas de mediação que fazem parte da rede de comprar casa assinam com a rede, o master, é um contrato em que têm mais direitos do que obrigações, contrariamente a um de franchising. Não é nenhuma crítica. Hein? Eu Sim. acho que, respondendo à tua questão, acho que o conceito de franchising é bem-vindo, muito bem-vindo. Acho que nos ajudou e ajuda o mercado a profissionalizar, ajuda o mercado a criar mecanismos e dinâmicas que são úteis para o mercado. Agora, o nosso modelo é diferente, é um pouco diferente. Percebes? Hum, e atenção, na nossa interpretação, e é fácil de demonstrar isso, não é porque cobramos um royalty ou deixamos de cobrar royalty que somos ou deixamos de ser franchising. Não é pelo método de cobrança que se define se é um franchising ou não. Percebes? É principalmente pelas responsabilidades e direitos que a outra parte tem e nós temos. Percebes? É fundamentalmente pela liberdade de ação, se quiseres. Ora, mas nessa altura, em 2000, finais de 16 e inícios de 17, realmente nós demos ali um abanão. Porquê? Porque até aí não cobrávamos royalties. Tínhamos um modelo de negócio diferente, ok? E a partir desta data passámos a cobrar um royalty, no fundo, um percentual da faturação. Foi a primeira vez que passámos a fazer isso. Como calcularás? Se eu te habituei a faturas 1, 2 ou 1 milhão, pagas-me 10, sempre, mesmo que faturas 1 milhão, se um dia da nossa vida decidimos, não, a partir de agora, faturo, pagas-me 10 se faturares 1, pagas-me 20 se faturares 2, e assim sucessivamente, no fundo é um percentual da faturação, como imaginas, algumas lojas quiseram sair da rede nessa altura. Lojas que faturavam bastante, etc., e que acharam que tudo bem, prefiro estar isolado. E assim aconteceu. Ainda hoje temos relações comerciais interessantes com essas lojas, com algumas, não com todas, diga-se,
diga-se de passagem, mas com muitas delas temos relações comerciais interessantes. Cada um seguiu o seu caminho, entendes? Pronto, isto para te dar um panorama daquilo que foi a evolução da rede. A rede 2 tem cerca de 40 lojas, 40 pontos de venda distribuídos norte a sul e Açores. Na Madeira estamos a tentar agora abrir um ponto de venda. Nos Açores estamos na Ilha de São Miguel e na Ilha de Terceira. No fundo estamos em Angra e em Ponta Delgada, Uhum. com duas posições, muito boas, diga-se, e depois estamos distribuídos norte a sul, mais litoral, mais ao litoral. Obviamente que para nós é pouco, precisamos de crescer, também por isso vos procuramos, para nos ajudarem, não é? No fundo, na verdade, também procuramos por isso. Mas para além daquilo que estamos a fazer, também perguntas aí que ações estão planeadas para promover a marca e, no fundo, prever o crescimento da marca, que é necessário. Nós temos expectativas de crescimento, precisamos. Felizmente, este ano já assinámos o contrato com uma loja, mais uma segunda loja para Matosinhos, mais uma loja para o Mercado de Oeiras, e a nossa loja das Caldas da Rainha também já reservou a zona de Peniche, ou seja, este ano, em 25. Quer isto dizer que as coisas estão a mexer, Claro. estão a mexer positivamente, mas precisamos de mais, obviamente, porque, e eu não escondo isso, Maria, nós estamos numa posição em que não somos carne nem somos peixe, isto é, não somos pequeninos, mas não somos grandes. E quando tu estás ali naquele patamar em que não és carne nem és peixe, ou andas para a frente ou andas para a frente. Não tens hipótese, ou andas para a frente ou andas para a frente. Ora, por isso, falámos com a UAN, ou convosco, para nos ajudar. Continuamos a fazer investimento através das redes sociais para a geração de leads, para a captação de leads de empreendedores. Nós trabalhamos alguma, diariamente, vamos, com alguma regularidade, captamos leads através principalmente do LinkedIn e da Meta, LinkedIn e Meta, que obviamente faz com que, sei lá, não, no passado tivemos 254 leads, por aí, destas duas origens. E é fundamental para nós, que no limite eu costumo dizer que mesmo que não consigamos convencer as pessoas a ir para a rede, é importante porque já uma coisa melhoramos, já uma coisa evoluímos, que as pessoas, a marca Comprar Casa passou a estar no Google mental daquelas pessoas, aquelas pessoas passaram a Sim. pensar em comprar casa também, porque eu tenho consciência, sou uma pessoa muito consciente, acho eu, que se tu perguntares aos teus pais, pai, deem-me 5 marcas de mediação imobiliária, não vão dizer comprar casa, tenho consciência disso. A partir do momento que, através de uma lead, eu falo com a pessoa decide ficar onde está, não vem para a rede comprar casa, mas se calhar já lá ficou no Google mental que há uma marca chamada comprar casa. Já há uma coisa ganhamos, percebes? Claro. Isso para nós é fundamental também. E no fundo, claro que precisamos, mais do que isso, precisamos que as pessoas acabem por vir também, como é óbvio, mas o simples facto de melhorarmos a notoriedade já é bom para nós, está bem? Mais, o que é que o nosso modelo, a nossa proposta de valor? Há uma pergunta, desculpa lá, eu vi as perguntas, então estou a fazer a história, Sim, acho que estou a sim, tocar já me está a responder aqui à maioria, sem problema. pois, exatamente. A Tu, uma pergunta que eu tinha também já meio que respondeu, que era qual era o conceito da marca e como se distingue no mercado, também sim, já o está a explicar. no fundo, olha, se queres que te diga, vou-te responder essa pergunta em concreto, que é uma pergunta que muita gente nos faz, deves calcular. Nomeadamente, ainda ontem tivemos, eu e um consultor meu, nosso, tivemos com dois senhores que estão numa marca concorrente, uma rede concorrente. E surge, cada vez que estamos numa rede, com alguém de outra rede, vem sempre à baila, mas diga-me lá, oh Luís, mas porquê que eu hei de escolher comprar casa e não XPTO? E eu, no fundo, vai muito na linha daquilo que tu Sim, sim. questionas. E sabes qual é a minha resposta? É uma resposta lixada. Lixada quer dizer, a resposta é fácil, mas que digo-te a ti aquilo que costumo dizer a estes empreendedores com quem falamos. Responde e diz assim, olha, esta é uma pergunta pertinente, porque, na verdade, não é uma resposta mensurável. Porque nós não somos melhores nem piores que os outros, somos diferentes, somos mais próximos, somos mais família. Agora, como é que se mede isso? Só você que me pode dizer depois de vir para cá. Percebes?
E a verdade é que já tive dois casos, não são muitos, nem muitos nem poucos, foram dois casos, em que disse isso nas reuniões e passado 6 meses, menos de um ano, esses dois casos cruzaram-se comigo e disseram: Pá, Luís, você tem razão. Eu tenho razão, como assim? Aquilo que você disse, efetivamente aqui sinto-me em casa, aqui. Somos mais próximos, mais família. Agora, isso é muito giro, é muito bom? É. Mas também temos que perceber, Maria, que às vezes é preciso dar um murro na mesa. E dar um murro na mesa quando estamos num ambiente familiar é mais difícil do que quando não ligo nenhum aos outros. Se me entendes, percebes? E às vezes é necessário dar um murro na mesa. Por isso, tu estás a gravar, vê lá como é que vai. Se tiveres que transcrever isto para algum lado, tens que apontar aí as minhas palavras. Não há Mas pronto, problema. mas é realmente uma diferença grande que temos, é a nossa a proximidade. Proximidade. Estás a ver? Os nossos consultores, para além, infelizmente, não temos separação de poderes, assim se pode dizer, gostava, mas não temos, que era ter pessoas só para expansão, por isso recorro a outsourcing. E então tenho pessoas que acompanham as lojas atuais e também tentam fazer expansão com novas. E nesse serviço de acompanhamento, nós temos que ser uma extensão do braço das lojas. E temos que conseguir criar uma relação com as lojas, e felizmente temos tido sucesso nisso, uma relação para que as lojas sintam que os meus Ricardos, as minhas Margaridas, as minhas Célias e por aí fora, sejam um elemento da minha casa. Não são alguém do Master, não, são um elemento da minha casa. Isso é fundamental para fomentar esta relação. E, e, e nós achamos isso porque para nós temos um slogan, vai na linha do slogan que tu ouves todos os dias, de todas as empresas, que é toda a gente fala, as pessoas estão no centro, não sei o quê, de pessoas para pessoas, etc, etc, etc. Que é verdade. Nós dizemos que mais do que a transação, a relação. E nós ganhamos dinheiro com transações, obviamente. Mas mais do que a transação, a relação. Porque se eu gostar na relação, vou dinamizar transações de certeza absoluta. Se eu gostar na transação, faço uma e não volto a fazer mais nenhuma. E ele perguntar há quanto tempo é que iniciou a expansão em franchising e porquê é que decidiu também fazê-lo. Nós não somos um contrato de franchising, mas temos um modelo, se queres, olha, se te cruzares no bom sentido, que alguma da publicidade que fazemos nas redes sociais para captar empreendedores, nós lá dizemos franchising. Porque se eu for lá dizer que quer ser nosso aderente, ninguém percebe muito bem o que é que isto quer dizer. Pois. Nós chamamos, lá está, aquilo que outros chamam franchisado, nós chamamos de aderente, percebes? Para ver a diferença. Mas na comunicação social, nas redes e Digital. no digital e nas publicidades que fazemos, dizemos que quer ser nosso franchisado, que é para as pessoas perceberem quando se candidatam ao que vem, percebes? No fundo é isso. E então, mas aí posso dizer que essa mudança, como te disse há bocado, aconteceu no final de 16 e início de 17. Até aí não era, estávamos completamente longe deste modelo. A partir dessa altura podemos dizer que estamos neste modelo, se quisermos, podemos dizer isso, porque efetivamente temos consciência que é um modelo que ajuda à sustentabilidade financeira de todos, que é isso que é importante. Aqui não interessa o Master ganhar dinheiro e as lojas não ganharem dinheiro. E o inverso também não, as lojas ganharem dinheiro e o Master não. E o interesse é que todos possamos realizar e acrescentar valor, porque se realizarmos e acrescentarmos valor, vamos crescer todos. E isto, quando estamos no franchising, é um crescimento que tem que ser sustentável e orgânico, porque não vale a pena crescer-me um braço e a perna não crescer. Tudo tramado. As coisas não vão correr mais. Cá está. Quais são Quais os os principais principais apoios? apoios que conceder, Exato. sim, aos O franchisados? nosso, o nosso proposta de valor, não sei se a pergunta vai por isso, não, mas a nossa proposta de valor assenta em 4 pilares. No fundo, são os apoios que nós damos, na minha ótica. Os pilares é o pilar da tecnologia, o pilar da consultoria, da formação e do marketing. Ora bem, então, isto são os pilares que nós apoiamos as lojas. Uma pessoa que seja aderente de comprar a casa, por exemplo, tem um CRM de gestão da Casa Fari de graça, não paga nada por ele. E tem para todas as pessoas que fazem parte da sua loja. Isto é, terá tantos utilizadores quantos agentes tiver, percebes? Mas tem também, perdão, direito à ferramenta MetaSearch do Casafari, no fundo, estudos de mercado automáticos à distância de um clique, etc., para todas as pessoas da sua loja. Tem, no fundo, para perceberes, também se era outra diferença que
temos face a outras marcas. Não vou dizer que são todas, não, pronto, mas muitas marcas, a maioria delas, tu estás no franchising, pagas 10, não interessa, pagas 10, pagas 20, 50, não interessa, pagas, e depois, para estar no franchising, depois pagas ainda à parte mais 5 para ter o CRM, mais 5 para ter caixas de correio, mais 5 para ter estudos de mercado. Nós também cobramos algumas coisas que são extra, sem dúvida. Mas há um conjunto de ferramentas e serviços, ferramentas de trabalho, que nós achamos que são fundamentais, então estão logo no plano. Entendes? Que nós facultamos logo às lojas. E, no caso da tecnologia, é um caso gritante, porque o CRM e as exportações estão incluídas, não estão incluídas que exportações para o idealista e para o imóvel virtual, não estão, mas, por exemplo, para o idealista ainda damos um voucher. No fundo, o idealista, nós pagamos o idealista, nós, Master, e o idealista então faz um desconto importante na fatura da loja. Percebes? Logo, também aí ajudamos na parte tecnológica. Na parte da consultoria, como eu disse há pouco, os meus consultores, os nossos consultores, visitam, por regra, uma vez por mês, as lojas no sentido de não é auditoria, é verdadeiramente consultoria. Nós não vamos lá para saber, e tal, não declaraste estes negócios. Não. É para o que é que tens feito, como é que está a tua equipa, mostra-me lá os KPIs da tua equipa, o que é que nós podemos melhorar e fazer para melhorar o KPI deste comercial. Olha, esta gente se calhar precisa, vou acompanhá-lo. Chega ao final do dia, olha, ele precisa de formação aqui neste ano. Percebes? No fundo oferecemos também esse serviço de consultoria às lojas. De acompanhamento e consultoria. Formação, porque há um conjunto de formações que são graciosas, grátis, e formações, digamos que, daquilo que é o cerne da mediação imobiliária. A mediação imobiliária assenta, não é uma ciência aeroespacial, assenta em três grandes pacotes, se quisermos: prospecção, variação e venda, e nós então damos formação grátis às equipas comerciais, aos diretores comerciais deste âmbito, fundamentalmente deste ano. E, obviamente, também de cultura comprar casa, obviamente. Depois, para além disso, temos formadores externos, vamos, ao longo do ano, fazendo formações, umas presenciais e outras agora virtuais também, como estamos aqui nós a fazer. Também continuamos a fazer ações virtuais, com externos, e aí sim tem um investimento extra da parte das lojas, mas é um investimento também que nos parece, o feedback que temos recebido nesse sentido, que é marginal, mas no fundo para os ajudar a crescer, a acrescentar, etc. Depois vamos ter, por exemplo, amanhã vou estar ao pé de ti, estás no Porto, imagino, não? Imagino que sim, não? Vamos estar no Porto, vamos estar na nossa loja de Paranhos, onde vamos juntar 20 e tal pessoas, donos de loja, no fundo brokers e diretores comerciais, a discutir, se quiser, do sexo dos anjos. No fundo é um leaders up. É discutir os passos seguintes. Discutir coisas que nós achamos que devem mudar, mas estás a ver, nós achamos que devem mudar, nós, Master, mas que achamos que é importante, achamos que o mercado mudou de tal maneira que é preciso mudar aqui algumas coisas, algumas vírgulas daquilo que é a nossa regra, mas mesmo assim vamos juntar com eles para ouvir a opinião deles. Se eles acharem, não tem lógica, percebes? Porque a grande mensagem aqui é que a rede é da UCI e da APMIP, como te disse há bocado, mas realmente a rede é dos aderentes. Porque se não servir os interesses dos aderentes, Claro. pouco interessa. E depois o marketing, porquê? Porque temos um departamento de marketing, é outro apoio que damos, marketing e comunicação. Temos um departamento de marketing que, mediante briefings com lojas, ou com uma loja, ou com um grupo de lojas, prepara planos de ação de marketing para zonas geográficas, para zonas regionais. Ou unicamente a uma loja, obviamente. Damos também esse apoio. Queria-lhe só perguntar qual é o valor do investimento inicial, o direito de entrada, os royalties e a taxa de publicidade. Naquilo que é a nossa proposta de valor, temos no fundo, programada convosco, que é aquela que mais gostamos, é com loja, e então hoje são, no vosso caso, 12 mil euros de entrada, o valor de entrada são 12 mil euros. Estes 12 mil euros dão direito à rotulação, nós iremos decorar a loja, decorar aquilo que é elementos de marca comprar casa, não é mobiliário.
elementos de marca que vão para casa, iremos decorar por dentro, iremos colocar quatro expositores da vitrine mídia, não sei se sabes o que são os expositores retroiluminados, que se vê muito nas agências de viagem, na mediação imobiliária, Sim. retroiluminados, iremos meter quatro na vitrine A3, e pagamos nós, no fundo é um direito, estás a ver este modelo, enquanto que outros é Sim. pagas isto só para entrar, nós não. Nós temos sempre um modelo de pagas isto para entrar e tens aqui um conjunto de ferramentas. Depois tem o Welcome Pack que também tem direito, que é cartões, etc. Um conjunto de um Welcome Pack para entrar na rede, e então 12 mil euros. Depois, mensalmente, tem um royalty de 1000 euros mais 2% da faturação. Nesses 1000 euros mais 2% da faturação, tem o CRM, sempre, para toda a equipa, para todas as pessoas. Quanto mais pessoas tiver, mais CRMs tem. Tem uma quantidade importante de exportações, tem o nosso acompanhamento, tem o nosso marketing, tem aqueles quatro pilares que te disse há bocado, ora, a taxa de publicidade está incluída nesses valores já. Por fim, queria-lhe só perguntar que perfil de franchisado O que é que procuram? procuramos? Procuramos perfil de empreendedorismo. Isto é, obviamente que se encontrarmos pessoas que já dominam a mediação imobiliária, é sempre uma mais-valia. Claro. Mas eu prefiro pessoas que não saiam muito de mediação imobiliária, mas saibam de negócio, de empreendedorismo, de, de, de vendas, de vendas. Eu costumo dizer que, orgulhosamente, somos vendedores. Para mim, um comercial é um carrinho de dois lugares, um carro de dois lugares. Isso é que é um comercial. Nós somos vendedores. Então, esse perfil é o que procuramos. Aquele perfil daquela pessoa que vai à procura de mais. Percebes? Já não tanto aquilo 9 to 5. O que é que isto quer dizer? Os bancários, ex-bancários, interessam, pá, interessam, têm muito know-how, atenção, muito know-how, mas o ex-bancário é o 9 to 5, Pois, entre as 9 sai às 5. Às sim. vezes não é bem isso que a gente procura, é mais empreendedorismo, percebes? Se souber de mediação melhor, se não souber, então buscar nós para o apoiar nisso, percebes? Agora, ser empreendedor, não sei Pronto, se fui, não sei se fui claro. sim, sim, era isso. Queria lhe agradecer por ter despendido um bocadinho de tempo. Não?